Olá, meu nome é William Douglas, eu sou juiz federal, professor e escritor, e para mim está sendo um privilégio, uma oportunidade muito grande estar com você aqui na CPAD TV para falar sobre mercado de trabalho. E eu acabei de dizer que está sendo uma grande oportunidade, hoje eu vou falar justamente desse assunto, oportunidade. Quantas são as pessoas que falam assim, eu só queria uma oportunidade, eu só queria uma chance? Bem, eu conheço muita gente que vive pedindo a oportunidade, mas não estuda, não faz o trabalho que tem com dedicação e por isso não surgem as oportunidades. Isso de, eu quero uma oportunidade, gente, não adianta você ter uma oportunidade se você não tem a capacidade. De que adianta eu colocar na tua mão um emprego ou uma empresa para você tocar, para você gerir, se você não sabe fazer isso? Você toma cuidado porque a oportunidade sem a capacidade pode ser uma desgraça, pode ser uma grande fonte de frustração. Você pode piorar a sua vida. Por quê? Porque você recebeu a oportunidade sem ter a capacidade. E veja só, se você tem a capacidade, a oportunidade surge. Se você está preparado, se você vai fazendo o que você pode fazer, onde você está bem feito, o resultado disso é que as pessoas vão te conhecendo e vão começando a te fazer convites, vão te dar oportunidade. Daí, se você é aquela pessoa que fala, eu preciso de uma oportunidade, eu vou te dizer agora, não. O que você precisa é desenvolver a sua capacidade. Se você desenvolver a sua capacidade, cada vez surgirão mais oportunidades. Eu vou ler para você um pouquinho do Sermão do Monte, que diz o seguinte: o vosso Pai que está nos céus faz com que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. O que está escrito aqui? Está escrito que todos vão ter oportunidade. Se você for lá em Eclesiastes 9, verso 11, vai ler o seguinte: voltei-me e vi que debaixo do sol não é dos rápidos a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Ainda esse mesmo livro, no capítulo 9, verso 2, diz o seguinte: tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. O que você pode tirar desses textos que estão aqui? Todo mundo, em algum momento da vida, vai ter oportunidade. E nem sempre quem vai aproveitar a oportunidade é a pessoa que a gente acha que vai ser o vencedor. Nem sempre é o mais rápido que ganha a corrida. O que a gente tem que entender? Que todo mundo tem oportunidade, mas nem todo mundo está preparado para aproveitar as oportunidades. O nosso cuidado deve ser o seguinte: é o mais rápido que vai ganhar a corrida? Não, não é o mais rápido que vai ganhar a corrida. É o mais inteligente que vai ficar rico? Não, não é o mais inteligente que vai ficar rico. Isso é resultado de um conjunto de fatores. Parte está na sua mão e parte está na mão de Deus. Vamos ver aqui o que Jesus fala sobre isso. Mateus 7, versos 24 a 27. Jesus também falou o seguinte: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e foi grande a sua queda. Repara o seguinte: a chuva veio para os dois, para o que construiu na areia e construiu na pedra. O vento, a inundação, os dois tiveram que enfrentar.
Então, o que muda na vida não é o que vem para você. Vai vir um monte de coisa boa, um monte de coisa ruim. O que muda é a estrutura que você tem para enfrentar tudo isso. Eu me lembro que eu tive hepatite e o médico disse o seguinte: olha, uma das vantagens que você teve, que você se recuperou bem, foi menos afetado, é que o seu fígado é um fígado de alguém que não bebe bebida alcoólica. Então isso acabou abençoando a minha vida. Por quê? Porque o meu fígado ele estava lá mais preparado para enfrentar a hepatite. O que eu quero dizer para você é que você vai passar por dificuldades na sua vida profissional, no seu casamento, na sua saúde, mas qual foi a estrutura? O que Jesus diz? Olha, não adianta só me ouvir, tem que colocar em prática. Não adianta só você ler a Bíblia ou você só estar participando dessa conversa e não fazer isso virar o seu cotidiano. Você precisa colocar em prática. Aquele que ouve e coloca em prática, diz Jesus, aquilo que eu ensino é como o homem que construiu sobre a rocha. E aquele que não põe em prática, construiu sobre a areia. É sempre mais fácil construir sobre a areia. Sabe por quê? Porque se você resolver construir sobre a rocha, essa rocha, ela vai te dar mais trabalho para furar. Você vai ter que quebrar pedra. É mais difícil que quebrar, aspas, né? Quebrar areia. Agora, todo aquele esforço lá atrás para quebrar a pedra vai fazer com que a casa aguente mais. Tudo isso que você faz hoje de trabalho, de estudo, de buscar experiência, de esforço, isso vai fazer com que você tenha uma vida mais difícil agora e mais fácil lá na frente. O que a gente pode tirar dessa lição aqui de Jesus? A oportunidade vem para todos, a dificuldade vem para todos, mas nem todos estão preparados, nem todos construíram sobre a rocha. Isso vale para a vida espiritual, mas também vale para a vida profissional. Já ouviu falar que o sol nasce para todos? Pois é, o sol nasce para todos, a sombra não. A sombra é só para quem presta atenção aonde está a sombra, se levanta, olha, a sombra está indo para ali, vamos para ali que a sombra está ali. Na vida profissional, o que eu chamo de sombra? É quando chega o problema, você já estava preparado, você já tinha estudado, você já tinha experiência, você tem uma estrutura para lidar com aquilo ali. Quando a gente está falando aqui de vida profissional, eu quero dizer o seguinte: as suas oportunidades estão vindo, mas você precisa se preparar para elas. Bem, passo seguinte, primeiro passo é: as oportunidades virão para todos e eu preciso me capacitar, me preparar para aproveitar as oportunidades. Eu devo buscar capacitação. E se eu tiver essa capacitação, se eu tiver qualificação, isso vai trazer as oportunidades para perto de mim. Isso vai aumentar o número de oportunidades. Então, não só eu vou aproveitar melhor as que surgem pela vida, como vão surgir as oportunidades em decorrência disso. Vou te dar o exemplo da minha profissão. Uma das minhas profissões que é ser palestrante. Cada vez que eu vou fazer uma palestra, se a palestra for boa, eu vou receber mais um monte de convites. Pessoas vão dizer assim: opa, esse sujeito faz uma boa palestra, esse sujeito fala bem, eu quero falar, eu quero que ele fale lá na minha empresa, na minha universidade, na minha igreja, onde for. E cada vez que eu vou lá e eu faço uma palestra ruim, se eu fizer uma palestra ruim, a pessoa vai falar: opa, eu não quero esse cara falando lá na minha empresa, na minha universidade, não. Eu acabei de ser contratado agora por uma universidade. Por quê? Porque o reitor assistiu uma palestra minha num evento e ele falou: eu quero que esse sujeito aí fale no encontro de todos os gestores da minha universidade. E o interessante, na primeira palestra eu ganhei X. Nessa outra palestra eu ganhei 4X. Eu pedi muito mais caro do que na outra e foi pago por quê? Porque ele já tinha decidido, eu quero, e como ele tinha dinheiro para pagar, ele pagou. E isso foi bom para mim. Agora, o que criou essa oportunidade? Foi o meu trabalho anterior, foi aquilo que eu somei. Então, para com esse negócio de achar que eu preciso de oportunidade. Busque capacidade. É o primeiro passo.
Agora, tem mais coisa que a gente pode falar. Eu estou falando com você sobre as leis bíblicas de sucesso. Falei da primeira delas, que é a lei da oportunidade, mas existe uma outra lei tão importante quanto, que é a lei da sabedoria. Eu vou ler aqui para você. Anota aí, Provérbios 3, versos 13 e 14. Feliz é o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire o conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que a prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa do que pérolas, e tudo que se pode desejar não é comparável a ela. Se você continuar o texto, você vai ver, ela fala que numa mão tem riquezas e honra, na outra mão vida longa, que vai trazer felicidade, vai trazer bem-estar. Pois bem, para você ter sucesso na sua vida profissional, você precisa adquirir sabedoria. E o que é sabedoria? Sabedoria é a sua capacidade de saber como lidar, como resolver cada uma das situações que vão surgindo. Quando a gente fala em sabedoria, eu quero dizer que existem 3 graus de sabedoria. Um grau de sabedoria é a sabedoria de uma forma geral, sobre como conduzir sua vida, como conduzir seus relacionamentos. Isso você pode anotar lá em Eclesiastes, capítulo 10, verso 10, parte B. Agir com sabedoria assegura o sucesso. É você saber os valores que você vai seguir, quais são os princípios que você vai seguir, como a gente tem falado por aqui. O segundo grau de sabedoria é saber trabalhar. Está lá escrito em Mateus 9,13, ide aprender. Você também encontra isso em Provérbios 22, 29, que diz o seguinte: você já observou um homem competente no seu trabalho? Será promovido ao serviço real, não trabalhará para gente obscura. Outra tradução diz, já viu um homem diligente na sua obra? Outra fala, um homem competente na sua obra. Outra tradução diz, um homem que faz bem o seu trabalho. Outra tradução diz, um homem perito na sua vocação. Eu peguei várias traduções para tentar extrair a lógica. O sujeito sabe bem fazer o seu trabalho. Qual é a consequência? Todas essas traduções, de formas diferentes, vão dizer, esse sujeito vai melhorar de vida, vai ser contratado, vai trabalhar para reis, não vai ficar no final da fila, não vai ficar desempregado. Então, se você sabe fazer bem o seu trabalho, você vai subir na vida. E como você aprende a fazer bem o seu trabalho? Estudando, pegando experiência, observando outra pessoa, se qualificando. O que fez do William virar juiz federal? Estudar e passar no concurso. Para ser juiz tinha que passar no concurso. O dia que eu fiquei competente e habilidoso fazendo concurso, eu virei juiz federal. Palestra. Eu não era bom fazendo palestra. Eu era bem ruim fazendo palestra. Ninguém gostava de assistir minhas palestras. Mas eu treinei, eu fiz curso, eu fui fazendo palestra para quem aceitava assistir minhas palestras, fui melhorando, fui pedindo a opinião das pessoas e do resultado disso eu fui ficando cada vez mais habilidoso e isso foi fazendo a minha carreira de palestrante crescer. Então, o segundo grau de sabedoria é justamente esse, é você se transformar em alguém habilidoso, diligente, competente naquilo que faz. E o terceiro degrau da sabedoria é o seguinte, intimidade. Olha que fantástico esse versículo, Provérbios 27, 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre os teus rebanhos. O que está escrito aqui? Você tem que conhecer bem o seu trabalho, você tem que ter intimidade com o seu trabalho, você tem que conhecer a fundo o seu trabalho, você tem que ser um especialista no seu trabalho. Qual é o seu trabalho? Pode ser lavar o chão, pode ser construir avião, pode ser fazer comida, pode ser consertar um dente cariado. Eu não sei qual é o seu trabalho, mas você precisa ser o melhor nele. Como você ser o melhor? Volto a dizer, quantos livros você leu sobre o seu trabalho, quantos cursos você fez, quanto tempo você já gastou observando as pessoas que são boas no trabalho para ver o que elas estão fazendo. Quantas vezes você já ficou além do horário para tirar dúvida? Quantas vezes você já ficou vendo como é que eu posso melhorar isso? Esse grau de dedicação, de
interesse, é o que vai fazer você ter a intimidade e saber coisas que outras pessoas não vão saber, e é por isso que vão pagar, vão contratar você, vão manter você contratado, porque você é o cara, você é a moça que sabe resolver aquele assunto. Então, hoje, nessa nossa conversa, eu quero desafiar você a construir as suas oportunidades através da capacitação e se capacitar, se tornando cada vez mais sábio naquilo que você tem que fazer, naquela obra que você tem que executar, naquele serviço que você tem que executar. Se você for alguém que tem esse grau de sabedoria, eu te garanto que a sua vida profissional vai só melhorar. A ideia é essa, a gente está aqui no CPAD TV para que você melhore a sua vida, para que você seja abençoado e seja fonte de bênção para os outros, tá ok? A gente se vê por aqui. Um grande abraço para você.